23 Viver em Outro Mundo Capítulo 271 Autor, Turtleme 93 Fala Clã Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Neste momento, Gazoo era como um louco que havia se acalmado completamente e cuja mente agora estava pensando em maneiras de jogar sua vida fora. Esse tipo de pessoa é a mais assustadora de todas, porque há uma palavra que é sinônimo para eles, e ela é maníaco. Neste momento, Gazoo era como um maníaco. Ele precisava matar pessoas de vez em quando para apaziguar a sua raiva, e foi por isso que ele atacou a tribo do boi raivoso do chifre grande. Além disso, ele matou pessoas aleatoriamente ao longo do caminho. Ele mataria qualquer um que lhe achasse desagradável para ele. Se você tem dores articulares, use isso imediatamente. Flexotril também tinha outro propósito por trás de seu ataque na tribo do boi raivoso do chifre grande, e isso era para preparar presentes para o admirável rei do oeste. Agora que ele não tinha nada, ele sentiu que estava ultrapassando os limites se fosse vê-lo de mãos vazias. As pessoas da tribo do boi raivoso do chifre grande eram os presentes para o admirável rei do oeste. Claro que os membros da tribo não eram seus únicos presentes. Gazoo queria transformar todas as tribos que ela poderia atacar em escravos e enviá-las para o admirável rei do oeste como presentes. Coincidentemente, a tribo do boi raivoso do chifre grande se tornou o primeiro sacrifício. Neste momento, até os escoltas de Gazoo tinham medo dele, porque Gazoo parecia estar muito sombrio agora. Não havia um traço de ânimo elevado como ele tinha antes. O céu havia escurecido e os membros da tribo escravizados estavam exaustos, mas não ousaram diminuir a velocidade, porque, assim que eles parassem, as escoltas os estimulariam com seus chicotes. Se eles desmaiassem, as únicas coisas que esperavam por eles seriam os machados dos touros hercúleos. Antes de tudo isso, todos os bois raivosos tinham sido obedientes com os touros hercúleos, que nunca haviam maltratado essas pequenas tribos cabeça de bovino numa grande medida. Os touros hercúleos ajudariam até mesmo se houvesse problemas. Porém, agora, eles apenas sentiam que esses touros hercúleos não eram homens-fera, mas sim demônios. Devido aos membros da tribo não poderem resistir a esses demônios que eram muito assustadores, eles só podiam aceitar esse seu destino. Naquele momento, sons de galope vieram. Foi muito rítmico e ordenado. Gazoo ficou surpreso quando ouviu o galope, que foi seguido por uma mudança em sua expressão. Ele então gritou em voz alta: armas! Ele estava muito ciente que as tropas capazes de fazer tais sons de galope devem ser elites bem treinadas. Era tudo menos uma boa notícia quando um exército tão bem treinado apareceu em torno dele e de seus homens. Suas escoltas haviam visto muitas batalhas, então eles sabiam o que estava acontecendo. Eles imediatamente se reuniram ao lado de Gazoo e olharam para onde o som de galope estava vindo. A parte mais estranha foi que eles não viram o menor pedaço da luz de tochas. Será que a outra equipe não estava carregando nenhuma tocha? Como esses pensamentos estavam em suas mentes, os sons dos galopes chegaram cada vez mais perto. Embora a noite estivesse afetando a sua visão, Gazoo e seus homens podiam ouvir o galope que essa cavalaria produzia e deveriam ter mais de 1000 pessoas. Isso colocou uma expressão desagradável em seus rostos. Todos eles sabiam muito bem que, agora que eles podiam ouvir o som do galope, era tarde demais para fugir. Agora, tudo o que eles queriam era saber quem era a outra equipe. Lentamente, uma grande sombra veio na direção de Gazoo de longe. Não levou muito tempo para que uma cavalaria inteira aparecesse na visão deles. Os olhos de Gazoo ficaram vermelhos assim que ele viu a cavalaria, porque a cavalaria era composta inteiramente de touros lutadores cavaleiros em fileiras organizadas. Naquele momento, uma das escoltas de Gazoo gritou de medo. Gazoo se virou para olhá-lo ferozmente, assumindo que a escolta estava com medo. Isso estava longe do que Gazoo podia tolerar. Em seus olhos estava a expressão mortalmente pálida da escolta. Os olhos da escolta estavam fixados numa única direção, como se ele estivesse vendo um fantasma. Gazoo olhou para aquela direção, que tinha um touro lutador cuja armadura estava quebrada. Fora isso, não havia mais nada de especial. Gazoo falou friamente: por que você gritou? Pare de nos envergonhar. No entanto,
A expressão desse escolta ainda era feia. Ele se virou para Gazoo e disse: chefe, eu conheço esse cara. Ele é uma das pessoas que nos seguiram para matar o Lorde Sétimo. Ele já foi morto pela criaturas mortas-vivas. Como ele ainda apareceu aqui? A expressão de Gazoo mudou imediatamente ao ouvir isso, porque ele pensou em uma possibilidade. Quando ele e seus homens estavam lutando contra Wallace, eles foram derrotados por um necromante. Agora, os touros lutadores que deveriam estar mortos, tinham aparecido aqui agora. O que isso poderia significar? O necromante havia alcançado eles. Gazoo não pôde deixar de gritar: Wallace, você veio? Venha e me enfrente. Assim que ele terminou de falar, uma besta morta-viva arrastou para fora, o que reafirmou seus pensamentos. Ele não sabia por que uma besta morta-viva tão bizarra iria aparecer aqui. Neste momento, a besta morta-viva abriu sua grande boca e a figura de uma pessoa apareceu dentro dela. Aquela pessoa saiu devagar da boca, parou na frente da besta e olhou para Gazoo calmamente. Gazoo estava observando aquela pessoa que estava usando um manto de mago negro com um cajado na sua mão silenciosamente. Obviamente, ele era um típico mago humano, que deveria estar apenas por volta dos 20 anos, com uma aparência normal. No mínimo, os olhares não eram nada de especial aos olhos dos homens-fera. Claro, essa pessoa era Zhao Ai. Zhao Ai queria ver o que havia acontecido com Gazoo e, neste momento, ele tinha uma palavra para descrever a aparência atual de Gazoo: sombrio. Entretanto, brasas de loucura cintilavam nos olhos de Gazoo, o que fez Gazoo parecer especialmente assustador. Zhao Ai não se importou, e apenas sorriu e se curvou para Gazoo. Saudações ao irmão Gazoo. Eu sou Zhao Ai, irmão de Wallace feito pelo juramento de sangue da decapitação. Gazoo deu uma segunda olhada, e então encarou Zhao Ai. Você está dizendo que fez o juramento de sangue da decapitação com Wallace? Como um homem fera, Gazoo naturalmente sabia o que o juramento de sangue da decapitação significava. Ele não esperava que teria alguém na pradaria que faria esse juramento. E além disso, com um humano. Zhao Ai sorriu, de fato. Quando você veio da última vez, este pequeno não pode vir e oferecer as saudações. Isso foi verdadeiramente uma falta de educação da minha parte. Eu espero que o irmão Gazoo possa me perdoar. Gazoo riu friamente para Zhao Ai e disse: os humanos são apenas hipócritas. Você está aqui pela minha vida, ainda assim você coloca um olhar alegre. É nojento. Zhao Ai sorriu. Suas palavras são muito duras, irmão Gazoo. Você deve saber quão poderoso pode ser o juramento de sangue da decapitação. Eu não posso fazer nada que possa ser prejudicial para a tribo do Touro Hercúleo. Mas, eu não sei quanto a você, irmão Gazoo. Quem eram os humanos que você fez contato? Eles eram os espiões que a tribo do Touro Lutador enviou para ajudá-lo. A expressão de Gazoo ficou fria quando ele ouviu isso. Pare de enrolar. Onde está Wallace? Diga a ele para vir me ver. Zhao Ai sorriu. O irmão Wallace foi para o território da tribo do Mastim. Ouvi dizer que as pessoas da tribo do Touro Hercúleo estão lá. Então ele está indo lá para pacificar seu povo. É por isso que ele não está aqui, e ele me deixou ir ver as suas duas irmãs mais velhas que estão no acampamento do Admirável Rei do Oeste. Gazoo ficou muito surpreso com isso e disse para Zhao Ai: parece que Wallace realmente confia em você. Ele realmente te deixou com uma missão tão importante. Então, eu acho que você me encontrou por sorte. O que exatamente você quer? Zhao Ai sorriu. Nada demais. O irmão Wallace havia pensado em te encontrar, mas ele tem seus próprios assuntos para cuidar. Desde que eu te encontrei, é natural que eu tenha que ajudá-lo a manter você aqui. A expressão de Gazoo mudou e ele bufou friamente. Isso vai depender se você tem ou não o que é preciso. Assim que ele terminou de falar, sua mão se moveu de repente. Como um flash de luz, um machado de mão foi lançado na direção de Zhao Ai. Esse ataque de Gazoo foi muito repentino e bem escondido. Não houve nenhum sinal. Este machado de mão dele não era o tipo que a raça cabeça de bovino usava, mas era um pequeno que era tão grande quanto a palma da mão. Parecia que era para ser uma arma oculta. Zhao Ai não esperava que Gazoo iria usar armas ocultas, mas ela não era nenhum tolo e veio preparado. Foi por isso que, quando Gazoo fez sua jogada, a linha entrou na frente de Zhao Ai e bloqueou a arma oculta, seguido por Zhao Ai desaparecendo de onde ele estava. A cavalaria de touros lutadores então avançou para Gazoo e seus homens.
Em vez de reagir a isso, Gasol e seus homens se viraram para correr. Mas assim que eles se viraram, eles viram que o caminho de retirada deles já havia sido cortado pela cavalaria de Chacal. As montarias da cavalaria de Chacal eram chacais, que eram carnívoros. Os pés de carnívoros tinham garras em vez de cascos e as garras tinham patas. As patas dos chacais cintilantes permitiam que eles corressem com apenas pequenos sons sendo feitos. Isso permitiu que eles cercassem Gasol enquanto Zhao Ai chamava sua atenção. Foi também por isso que Zhao Ai deixou os mortos-vivos parecem com zumbis. Era para manter as patas dos chacais e, portanto, garantir o efeito que Zhao Ai queria. Gasol ficou incrédulo ao olhar para a cavalaria de Chacal. Ele tinha certeza que a cavalaria tinha aparecido como esqueletos da última vez. Porque eles mudaram de aparência desta vez. Antes que ele pudesse descobrir o que estava acontecendo, a cavalaria de Chacal atacou, sem deixar qualquer chance para Gasol e seus homens. Desta vez, Zhao Ai deu ordens estritas para matar todos, menos os touros terrestres e Gasol. Se as escoltas foram mortas, então tudo bem. Mas se Gasol fosse morto, Wallace definitivamente se sentiria mal em seu coração. Seja qual for o caso, Gasol ainda era o irmão mais velho de Wallace. Suas queixas eram seus próprios assuntos. Zhao Ai não pôde intervir. Gasol estava obviamente despreparado para este ataque de pinça e, no momento em que ele tentou contra-atacar, já era tarde demais. A cavalaria de Chacal e de Touro Lutador já havia matado suas dezenas de escolta, enquanto apenas as suas montarias ainda continuaram vivas. Gasol então foi cercado pelos dois grupos de cavalaria, que ficaram parados olhando para ele silenciosamente. Gasol não pôde deixar de fazer um sorriso amargo para isso. Ele levantou o grande machado para se envolver nesta última carga de sua vida, mas naquele momento, uma videira apareceu atrás dele de repente, e bateu em sua cabeça. Gasol sentiu uma dor de cabeça e depois mais nada. Ele balançou antes de desmaiar em sua montaria. No momento em que ele caiu no chão, ele foi envolvido por mais videiras antes de desaparecer no local como um flash de luz. Em seguida, Zhao Ai acenou com seu cajado e colocou os touros terrestres, bem como as armas no espaço. Os cadáveres das escoltas dos touros hercúleos foram enterrados usando magia da terra. Ele sabia que Wallace não gostaria de ver os touros hercúleos sendo transformados em criaturas mortas-vivas, então Zhao Ai não fez isso. Depois de tudo, ter alguns subordinados a mais não faria qualquer diferença. Depois que o processo foi concluído, Zhao Ai se virou para olhar para os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande. Eles não correram, mas ficaram parados ao lado. Algumas das crianças estavam com medo de chorar. Zhao Ai andou para a frente deles e disse, eu sou um necromante. Eu me chamo Zhao Ai. A partir de hoje, eu sou seu mestre. Vocês podem me chamar de jovem mestre. Os membros da tribo observavam com expressões de medo. Atrás dele estava Lien, que era arrogantemente imponente. O que eles fariam, quando o invencível Gasol e seus homens haviam sido destruídos sem nenhuma chance de resistir? Com o aceno da mão de Zhao Ai, a cavalaria de Touro Lutador e de Chacal se transformaram em esqueletos num instante, e então ficaram em formação atrás dele. Isso deixou os membros da tribo ainda mais assustados. Muitas mulheres começaram a chorar e os olhos dos idosos brilharam de desespero. Zhao Ai fez isso de propósito. Ele queria assustá-los, com o objetivo de fazê-los seguirem suas ordens sem pestanejar. Zhao Ai disse, vou mandar vocês para um lugar e vocês viverão lá de agora em diante. Vocês têm que obedecer às pessoas de lá. Quem não obedecer, eu mesmo os transformarei em mortos-vivos. Os membros da tribo olharam para Zhao Ai mudamente, já que não puderam registrar tudo isso de imediato. Mas uma coisa era certa, esse mago humano assustador na frente deles não parecia querer matá-los. Zhao Ai olhou para eles e falou, disponha alguns líderes para falar comigo. Houve uma confusão antes que dois dos anciãos membros da tribo fossem selecionados. Embora eles fossem altos, suas cinturas estavam um tanto curvadas. Parecia que seus chifres os impediam de levantar suas cabeças. Um deles falou, jovem mestre, eu sou Alais, ancião da tribo do boi raivoso do chifre grande. Eu sou Alé. Do mesmo modo. Zhao Ai assentiu, bom. Reúna seus membros da tribo. Eu vou mandar todos vocês para o local onde vocês vão morar daqui em diante.
Viver em outro mundo. Capítulo 272. Alaes e Aleia só podiam se dirigir aos membros de sua tribo com as cabeças baixas, depois de olhar para Zawai e as criaturas mortas-vivas atrás dele. Não demorou muito tempo para que cada membro da tribo fosse reunido. Havia apenas cerca de 900 pessoas da tribo restante, com mais de 100 deles sendo jovens, e o resto sendo os velhos e fracos. Todo mundo estava olhando nervosamente para as criaturas mortas-vivas, cuja força eles haviam acabado de testemunhar. Todas as escoltas de Gazol tinham sido especialistas com a força de guerreiros do 6º nível, no mínimo. No entanto, ainda assim, a cavalaria dos mortos-vivos os exterminou numa única carga, sem baixas. Que tipo de conceito era esse? As pessoas da tribo do boi raivoso do chifre grande não eram idiotas sem bom senso. Eles sabiam muito bem que se as criaturas mortas-vivas não tivessem sido poderosas o suficiente, Gazol e sua dezena de escolta teriam sido capazes de lidar com várias centenas deles sem suar. Mas, as escoltas foram tratados sem nenhuma única baixa no lado dos mortos-vivos. Isso só poderia provar que a força das criaturas mortas-vivas não era inferior à das escoltas de Gazol. E como eles eram mais de 3.000 em números, não tinha como os membros da tribo se oporem a eles. Se eles não pudessem se opor a eles, então tudo o que restava era apenas a submissão. Eles se reuniram com cautela, com as mulheres e crianças no meio, depois os anciãos e finalmente os jovens. Zawai olhou para eles e acenou com a cajado em sua mão. Uma nuvem de névoa negra envolveu todos, o que deixou os membros da tribo nervosos por um tempo. Logo, a névoa negra se dissipou, e os membros da tribo descobriram que agora eles estavam do lado de fora de um castelo. Um verdadeiro castelo humano. Homens-fera sempre ouviram sobre tais castelos mais do que os viram. Agora que os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande finalmente estavam vendo eles não puderam reagir. Eles apenas ficaram parados na frente dele, olhando aturdidos para duas pessoas. Sim. Não eram homens-fera, mas verdadeiros humanos. Eles não conseguiram entender como eles de repente apareceram aqui. Neste momento, a voz de Zawai soou de repente: tudo bem, daqui para frente, será onde vocês viverão. Lembre-se, vocês são escravos de Zawai. Os membros da tribo retornaram a seus sentidos em um instante, e então olharam para Zawai numa perda de pensamentos. Eles não conseguiram entender como Zawai tinha feito isso. Como ele conseguiu trazer tantas pessoas da pradaria para cá num instante. Sem cuidado, Zawai continuou: este é o meu supervisor, Green, e da mesma forma, este é Kunzen. Eles irão providenciar suas acomodações, bem como esclarecerão as regras aqui. Lembre-se, quem ousar causar problemas, eu os transformarei em um morto-vivo. Claro, Zawai estava apenas assustando os membros da tribo, algo que ele não podia se dar ao luxo de não fazer. Se ele não pudesse fazer os membros da tribo sentirem medo, então ele teria que matar mais pessoas se eles causassem problemas. A fim de acomodar os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande o mais rápido possível, Zawai esperou e observou Gren organizá-los em suas acomodações, em vez de voltar para a pradaria às pressas. Gren e os outros haviam se preparado para isso. Com as suas compras loucas feitas na cidade de casa de antemão, eles não estavam com falta de suprimentos agora. Não foi preciso muito esforço para ajustar os membros da tribo. Mais importante ainda, este castelo não era pequeno. Zawai e os outros só conseguiram usar uma parte, desde que eles estavam em um número muito pequeno. Com mais de 1.000 bois raivosos do chifre grande aqui, era apenas o suficiente para tornar o castelo um pouco mais animado. Embora os membros da tribo não soubessem onde eles estavam, eles não ousaram desobedecer às palavras de Zawai. Adicionando o medo de estar num ambiente completamente estranho, eles só podiam nervosamente entrar no castelo sob os arranjos de Gren e Kun. A comida já havia sido preparada para eles no castelo, então todos os membros da tribo precisavam se ocupar. Com Zawai vigiando-os, tudo ocorreu muito bem. Aos olhos dos bois raivosos do chifre grande, Zawai era um demônio com poder além dos limites. Caso contrário, não haveria outra maneira dele ter um exército tão grande de mortos-vivos, para não mencionar a sua capacidade de trazê-los da pradaria para cá num instante. É claro, Zawai usou o espaço para trazê-los para cá. Para evitar que eles vissem o que estava acontecendo dentro do espaço,
Ele usou o feitiço de névoa negra para cobrir sua entrada, e com a velocidade da transição sendo tão rápida, eles só puderam sentir a névoa negra os cobrindo antes deles serem teletransportados para um local completamente desconhecido. Isso fez com que eles tivessem um medo incompreensível em relação à habilidade de Zhao Ai. Os bois raivosos do chifre grande eram uma raça muito gentil entre os homens-fera, e sua natureza fez deles um pouco covardes. Como a maneira de obedecer aos fortes sempre foi uma regra na pradaria, eles só podiam ser complacentes. Quando eles se acalmaram, o amanhecer estava prestes a aparecer, e Zhao Ai imediatamente retornou para a pradaria, onde havia muitos assuntos que ele ainda tinha que atender. Quando Gazul derrotou a tribo do boi raivoso do chifre grande, todos os seus suprimentos foram saqueados, incluindo bestas mágicas, comida, carroças e tendas, que eram os mais frequentemente usados pelos homens-fera. Zhao Ai cuidou apenas de Gazol e seus homens, e da questão de transportar os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande para a fortaleza da Montanha de Ferro, enquanto as outras coisas haviam sido deixadas intocadas na pradaria. Agora, eles estavam sendo protegidos pelas criaturas mortas-vivas, lideradas por Laura. Zhao Ai entrou no alien assim que chegou e descobriu que Laura e os outros tinham ido dormir. Ele dormiu um pouco e não os perturbou quando saiu. As coisas que Gazol e seus homens saquearam não foram muitas, pois a tribo em questão era uma pequena tribo de mais de 1000 pessoas. Mesmo assim, seus suprimentos não eram pouca coisa. Apenas para colocar essas coisas, foram necessárias várias centenas de carroças. Era preciso ter em mente a diferença de tamanho entre as carroças dos homens-fera e as carroças dos humanos. As carroças que o grupo de Zhao Ai estava usando só podia acomodar 1000 quilos de grãos cada, enquanto cada uma das carroças dos homens-fera poderia carregar mais de 5000 quilos de grãos. Zhao Ai contou com cuidado. A tribo do boi raivoso do chifre grande tinha até 500 grandes carroças, com 300 delas contendo tendas e necessidades diárias, enquanto apenas 200 delas continham grãos. Entretanto, quando Zhao Ai deu uma olhada, viu que os grãos não tinham sido totalmente embalados. Cada carroça carregava apenas cerca de 2000 quilos e cada um estava coberto com couro. Isso mostrou que eles tratavam os grãos com grande importância. Algumas bestas mágicas estavam amarradas em cada carroça. Tinham 3 tipos: bois raivosos do chifre grande, bois raivosos comuns, e argali. A primeira das quais obviamente eram as montarias da tribo, enquanto os bois raivosos comuns eram para puxar as carroças. Os argalis eram naturalmente seus mais importantes ativos. Após uma contagem cuidadosa, descobriu-se que havia mais de 1500 bois raivosos do chifre grande, mais de 1100 bois raivosos comuns e os argalis eram muitos para serem contados. Os homens-fera certamente tinham um jeito para lidar com argali. Uma comoção tão grande ocorreu na noite anterior, mas os argalis não tinham fugido, e agora, de manhã, os argalis estavam comendo grama de maneira despreocupada. Depois de pensar um pouco, Zhao Ai colocou tudo no espaço, deixando apenas algumas centenas de argalis e um par de carroças de suprimento do lado de fora. Uma das carroças continha tendas, enquanto a outra continha necessidades diárias. Embora eles fossem feitos pelos homens-fera, eles eram suficientes para as aparências. Zhao Ai achava que os mercantes da pradaria eram muito simples quando ele teve uma conversa com Alias alguns dias atrás. Os mercantes na pradaria eram ainda mais parecidos com os homens-fera no estilo de vida. Eles trouxeram um grande número de carroças contendo grãos, bem como carroças com tendas e suprimentos, porque eles tiveram que montar suas próprias tendas na maior parte do tempo. Seria impossível para eles procurar acomodação com os homens-fera todos os dias. Os humanos que haviam chegado na pradaria dos homens-fera normalmente usavam roupas feitas de pele de bestas. A primeira razão para isso foi gerar uma sensação de positividade nos homens-fera e a segunda razão era para adequação. Também foi neste momento que Zhao Ai soube que os mercantes humanos vivam suas vidas dessa maneira na pradaria. Ele tentou perguntar para Laura, já que Laura deveria saber de tudo isso, desde que ela alegou ter feito negócios na pradaria. Inesperadamente, Laura revirou os olhos para ele e disse que os negócios na pradaria sempre tinham sido monitorados por Kun, que sempre havia feito contato com aquelas pessoas, mercadores humanos, na pradaria. Na visão de Kun, o objetivo principal desta excursão não era fazer negócios, mas adquirir bestas mágicas e plantas raras,
Então ele não tinha dito muito sobre isso para Zhao Ai e os outros. Além disso, com espaço, não havia necessidade de fazer tantas coisas. Kun nunca poderia pensar seriamente em deixar Laura comer e dormir enquanto estava exposta ao ar livre como os mercantes. Ele não podia suportar tal pensamento. As carroças que Zhao Ai deixou para trás eram apenas para manter as aparências, e ele não as usaria seriamente. Afinal, eles descansaram dentro do espaço. A razão pela qual ele deixou alguns argalis do lado de fora era para que ele correspondesse à sua identidade de mercante. Na pradaria, era muito normal que os comboios mercantes fossem seguidas por um grande rebanho de argali. A carroça de grãos da tribo do boi raivoso do chifre grande ficou do lado de fora, já que ele usaria para se engajar no comércio a partir deste momento. As carroças menores eram muito pequenas afinal, e inadequadas para uso na pradaria. Depois de ordenar tudo, Zhao Ai soltou 500 humanoides mortos-vivos e 100 bois raivosos do chifre grande mortos-vivos para proteger as carroças. Ele também soltou a carruagem de Laura e acordou. Eles tiveram que se apressar mais uma vez. Viver em Outro Mundo Capítulo 273. Laura e os outros descobriram que Zhao Ai havia cuidado dos assuntos assim que acordaram. Laura não pôde deixar de falar num tom de mágoa ao olhar para os olhos vermelhos de Zhao Ai. Irmão Ai, você ficou a noite toda sem dormir? Descanse um pouco, rápido. Zhao Ai sorriu. Não é nada. Todos vocês, entrem no espaço e se limpem. Eu vou escrever uma carta para o irmão Wallace. Vou lhe contar sobre a situação aqui e arrumar um lugar para nossa reunião para entregar gasol para ele. Ter gasol em nossas mãos não é uma solução em si. Com todos os suprimentos aprendidos da tribo do boi raivoso do chifre grande, eles devem ser usados pelos homens fera. Nós temos que deixá-los com o irmão mais velho, já que não podemos usar a maioria deles. Laura assentiu. Nós vamos nos tornar apresentáveis. Dirija-se para o espaço e descanse assim que você terminar de escrever a carta. Nós vamos apenas vigiar o lado de fora. Afinal de contas, nós não vamos pelo caminho errado. Zhao Ai assentiu com a cabeça e se virou para escrever a carta, enquanto Laura e os outros foram imediatamente se limpar no espaço. Elas tinham dormido bem tarde ontem, então precisavam acordar corretamente agora. Logo, Zhao Ai terminou de escrever uma carta para Wallace. Não era uma carta longa, pois se tratava de encontrar Gasol, capturá-lo e perguntar sobre como lidar com ele. Depois de escrever a carta, Zhao Ai retornou ao espaço e chamou de volta uma das 5 águias de sangue que ele tinha presenteado a Wallace para enviar a carta. As águias de sangue eram atualmente bestas fantasmagóricas do espaço. Não importa o quão distantes eles estejam, o espaço sempre poderia contatá-las. Como Zhao Ai era o dono do espaço, ele podia naturalmente comandar as águias de sangue através do espaço sem se preocupar com a distância. Zhao Ai foi para dentro do rancho espacial depois de comandar uma águia de sangue. Ele queria ver os níveis dos 2 novos tipos de bestas mágicas que ele tinha conseguido ontem. Ele imediatamente liberou os bois raivosos, o que imediatamente provocou o som que veio do espaço. Descoberto variação animal em forma de vaca. Nível da avaliação, animal de nível 10. Este animal tem um tempo de maturação de 12 horas e pode dar à luz a bezerros 6 vezes. Um total máximo de 6 bezerros pode ser gerado de cada vez. Requer alimentação, 2 vezes por hora. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja espacial. Assim como Zhao Ai tinha imaginado, esses bois raivosos não eram de alto nível. Ele não se importou, desde que o espaço tivesse um tipo adicional de basta mágica a partir de agora. Ele então liberou os touros terrestres. Mas uma vez a voz da notificação veio, descoberto variação animal em forma de vaca. Nível da avaliação, animal de nível 25. Este animal tem um tempo de maturação de 20 horas. Pode dar à luz a bezerros 8 vezes. Um total de 5 bezerros pode ser gerado a cada vez. Requer alimentação, 2 vezes por hora. Os animais têm um leve controle das energias do elemento terra. Digitalizando animais. Os animais agora podem ser comprados na loja espacial. Zhao Ai não estava com pressa depois que não veio mais nada da notificação. Ele percebeu que era muito mais difícil aumentar o nível do rancho em comparação com a fazenda. Ele já tinha conseguido muitos animais no espaço até agora, porém, o rancho ainda estava no nível 6. Parecia que seria muito difícil aumentar o nível do rancho para os níveis mais altos. Zhao Ai soltou um suspiro.
Ele não pretendia aumentar os touros terrestres e os bois raivosos do chifre grande de imediato, e agora, era inútil fazer isso. Ele ficaria melhor aumentando os agalis e os bois raivosos comuns. Afinal de contas, os agalis e os bois raivosos comuns poderiam ser trocados por dinheiro em terras humanas, enquanto os touros terrestres e bois raivosos do chifre grande não teriam muito uso em terras humanas. Zhao Ai saiu do rancho e viu Laura e as outras, que já tinham terminado de se limpar. Elas pareciam muito energéticas. Zhao Ai riu das três e disse: "Eu acho que vocês não precisam sair agora. Apenas fiquem aqui e monitorem o lado de fora usando a função de vigilância. Saiam para fora quando houver pessoas. Enquanto não houver, podem deixar as criaturas mortas-vivas conduzirem as carroças. Se vocês estiverem realmente entediadas, podem ir à fortaleza da Montanha de Ferro." As senhoras concordaram depois de pensarem um pouco. Elas se cansaram da paisagem da pradaria, que não era tão confortável quanto o espaço, onde elas podiam se deitar e sentar em qualquer lugar que quisessem. Elas também tinham uma variedade maior de atividades. Zhao Ai não disse mais nada depois de saber que as garotas haviam concordado com ele. Ele então foi dormir no quarto dentro do espaço. Ele estava realmente preocupado que elas pudessem ficar entediadas aqui. Então ele disse para Kair ficar vigiando o lado de fora se Laura e as outras quisessem ir para a fortaleza da Montanha de Ferro. Se algo realmente acontecesse enquanto ele dormia e Laura e as outras estivessem na fortaleza da Montanha de Ferro, Kair iria acordá-lo. Atualmente, Zhao Ai ainda não tinha certeza sobre o papel de Kair até agora. No entanto, ele não precisava se preocupar. Kair tinha gerenciado o espaço tão bem, enquanto o mesmo poderia ser dito para Muir e o rancho. Ele estava relaxado porque ele tinha que deixar Kair fazer o que ele queria. Até agora, ele não descobriu nada que Kair não poderia fazer. Zhao Ai estava muito certo de que ele era o mestre de Kair depois que ela se fundiu com o espaço. Se tivesse algo que Kair não pudesse fazer, ela contaria para ele sobre isso, então ele se sentia seguro sobre ela. Depois de um sono completo, Zhao Ai se sentiu extremamente reabastecido. Se ele tivesse que listar algo que ele estava mais insatisfeito em relação ao seu corpo, seria o fato de que ele estaria muito desgastado e logo após ficaria com um pouco de fadiga, o que o tornava pateticamente fraco. Depois de se limpar, Zhao Ai chegou à sala de estar da casa. Ele notou que as carroças ainda estavam se movendo, e eles não desviaram do curso. Ele imediatamente retornou à fortaleza da Montanha de Ferro, já que ele não havia encontrado Laura e as outras na casa dentro do espaço. Como esperado, ele as encontrou na fortaleza da Montanha de Ferro. Elas estavam instruindo as pessoas da tribo do boi raivoso do chifre grande sobre como realizar suas tarefas. Zhao Ai sorriu ao aparecer ao lado de Laura. De repente, Laura sentiu que havia outra pessoa ao seu lado e percebeu que era ele. Ela sorriu. "Você acordou, irmão Ai." Zhao Ai assentiu e olhou para os membros da tribo, que estavam levantando algumas mercadorias. Ele perguntou: "Como eles estão?" "Eles estão sendo obedientes." Laura assentiu: "Muito. Eles não estão acostumados a morar aqui, mas eu acredito que não vai demorar muito para eles se acostumarem com isso. Basta olhar, irmão Ai. Tem tantas crianças da tribo do boi raivoso do chifre grande, correndo por aí sem nada para fazer. Isso não vai dar certo. Que tal encontrarmos algumas coisas para eles fazerem?" Zhao Ai assentiu. Ele tinha considerado seriamente esse problema antes, quando Shei e Shei se casaram. Não havia nada como parto planejado no continente Ark. Para as pessoas neste mundo, o parto era apenas um assunto natural. Por isso, num futuro próximo, haveria muitas crianças aqui. Então, e sobre as crianças? Deixe-os correr por aí ignorantemente todos os dias. Deixando a segurança de lado, isso não lhe traria nenhum benefício. Só tinha uma maneira de resolver esse problema: escolas. Neste momento, este lugar era de fato um reino independente, então essas coisas deveriam ter sido planejadas. Qual país não tem escolas? As escolas são uma unidade importante em que a qualidade dos cidadãos é elevada, por isso elas devem ser construídas. Se uma escola fosse construída de momento e nos trilhos, então a construção de uma escola futura seria muito mais conveniente com a experiência adquirida com a construção da primeira, mesmo que tivesse muita gente. Havia um grande ditado na China: a educação é a base de um plano de 100 anos. Para que a família Budo se desenvolva,
A questão da educação não deve ser negligenciada. Zhao Ai se virou para Laura e disse: deixe os membros da tribo trabalharem primeiro. Chame o vovô Gren e os outros. Nós vamos para a sala discutir algumas coisas. Laura assentiu e deixou que Nier fosse chamar o pessoal. Zhao Ai disse: certo. Contate a Laes e a Lia também. Nier assentiu com um som e saiu correndo. Zhao Ai e Laura caminharam juntos para a sala de estar no castelo, enquanto os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande olhavam para ele com olhos cheios de medo. Ele não lhes deu atenção e perguntou a Laura: Laura, como você acha que podemos resolver o problema com as crianças? Laura pensou um pouco e disse: escolas. Eu acho que talvez podemos construir uma escola. Zhao Ai sorriu: meus pensamentos são os mesmos. Eu também quero construir uma escola. Ela não só permite que as pessoas prestem atenção nelas, mas quando elas crescerem, nós teremos muitas pessoas capazes. Laura assentiu: nós compramos muitos livros quando nós saímos desta vez. Eles podem ser usados para educar as crianças. Mesmo que eles não possam aprender artes marciais e magia quando crescerem, eles nos ajudarão muito. Zhao Ai assentiu com a cabeça e os dois entraram no castelo. Atualmente, havia algumas pessoas dentro do castelo que se tornaram casais. Eles não tinham recebido apenas o status de civil de Zhao Ai. Se eles quisessem, Zhao Ai lhes daria casas dentro do perímetro do castelo. Claro, eles não estavam nos quartos principais do castelo, mas sim nos alojamentos de criados. Quando os dois chegaram na sala de estar, Gren e os outros já estavam lá. Além de Gren, Merine, Com, Mary, Bloqueade, Roqueade e Sérgio, Alaes e Alia também haviam chegado. Agora, eles eram os que administravam toda a família Buda. Zhao Ai deixou todos se sentarem, enquanto apenas Alaes e Alia se sentiram inseguros e se sentaram cuidadosamente. Ele não disse nada sobre eles, e apenas se virou para Gren e para os outros. A razão pela qual eu chamei todos aqui hoje é para falar sobre os problemas das crianças da tribo do boi raivoso do chifre grande. Gren e os outros estavam observando Zhao Ai em confusão. Zhao Ai virou a cabeça para Laura, o que significava que ele queria que ela continuasse. Laura sorriu e disse: antes, não tínhamos muitas pessoas neste castelo e não tinha crianças, por isso ninguém deu atenção para esta questão. Agora, com o acréscimo da tribo do boi raivoso do chifre grande, de repente, ganhamos muitas crianças. Mas sem ninguém para vigiá-los enquanto correm por aí todos os dias, além de não estar aprendendo nada, é simplesmente inseguro. Há um fosso fora deste lugar. Se eles brincarem por aí, isso irá facilmente causar acidentes. Gren e os outros deram uma segunda olhada, depois assentiram, enquanto Alaes e Alia pareciam estupefatos com Zhao Ai e Laura. Embora eles fossem homens-fera e, portanto, não tão espertos quanto os humanos, com a idade veio a sabedoria, ou assim diz o ditado. Eles sabiam o que Laura e Zhao Ai queriam dizer. Eles viram que Laura e Zhao Ai pareciam querer fazer uma escola. Viver em outro mundo. Capítulo 274. Escolas. Não apenas os humanos as possuíam, mas homens-fera também. No entanto, apenas as principais tribos de guerra tinham escolas. A escola mais famosa ficava na cidade do Deus Besta, a mais antiga ao longo da história dos homens-fera. Mas, naquela escola, apenas as tribos de guerra de alto nível e alguns profetas, xamãs e curandeiros eram ensinados. Os homens-fera comuns não podiam ter aulas lá. Foi exatamente por essa razão que as escolas tinham uma posição muito alta nos corações dos homens-fera. Devido à velhice e ao fato deles terem experimentado muitas coisas, Alaes e Alia ficaram com a impressão de que Laura queria construir uma escola, já que o propósito das escolas para as grandes tribos de guerra era conduzir uma administração e treinamento concentrados. Os dois olharam para Zhao Ai, que olhou para Gren e disse: nos próximos dias, nossa população estará cada vez mais alta e, com isso, o número de crianças aumentará. Levando isso em conta, construir uma escola é inevitável. Eu acho que devemos construir uma agora, enquanto a nossa população ainda é pequena, e reunir experiência. Dessa forma, se quisermos construir escolas quando a população se tornar maior, nós não teremos as mãos presas. Gren assentiu: jovem mestre tem um ponto. Uma escola deveria estar em ordem. Há um grande número de quartos no castelo agora, então nós devemos fazer isso imediatamente. Kun também assentiu e disse: acho que devemos fazer uma escola de magia marcial.
Examine as crianças enquanto elas são pequenas, e coloque as que são boas em artes marciais para aprender técnicas marciais, e aquelas que são boas em magias para aprender feitiços. O professor de artes marciais pode ser resolvido com o Sérgio. Quanto ao professor de magia, que tal a Mary? Zhao Ai balançou a cabeça e disse, não, isso é muito amplo. Se quisermos construir uma escola agora, temos que fazer certo, em prol para a experiência futura. É definitivamente um não se fizermos isso de acordo com o formato das escolas de magia marcial no continente. Precisamos ter um plano de estudos mais detalhados. Que tal isso? Primeiro, pesquisamos o número de crianças e calculamos suas idades. Depois as separamos com base na idade delas. Meu plano é que as crianças sejam ensinadas pelos pais antes dos 4 anos de idade. Ao completar 4 anos, nós as enviamos para um jardim de infância unificado, que serão cuidadas por pessoas específicas. Nós as trazemos para o jardim de infância todas as manhãs e as levamos para suas casas todas as noites. Elas vão comer lá ao meio-dia. Enquanto elas estão no jardim de infância, nós damos a elas uma educação rudimentar, para que elas conheçam algumas palavras e aritmética básica. Aos 7 anos de idade, eles vão oficialmente para as aulas, divididas em literatura, matemática e artes marciais, que terão que ser realizadas no mesmo período de tempo. Por exemplo, as 3 aulas poderiam ter uma duração de tempo de 1 hora cada. Elas irão para a escola e voltam no mesmo horário que o pessoal do jardim de infância, com o mesmo horário de refeição. Aos 12 anos de idade, eles serão oficialmente divididos por categorias. Como para os talentosos em artes marciais, a sua maior parte do tempo será gasto em aulas de artes marciais e aprendizado geral. Para aqueles talentosos em magia, sua atenção será focada principalmente em feitiços mágicos e aprendizado geral. Se tiver alguns deles que não têm talento em nenhuma delas, elas podem se concentrar em aprender outras lições, e nós então poderemos contratar alguns funcionários para os ensinar algumas habilidades. Dessa forma, mesmo que eles não sejam bons com palavras e números, eles terão algumas habilidades para garantir sua própria segurança. Além disso, eles pelo menos saberão sobre aritmética básica, o que só pode ser bom para eles. O que você acha? Gren e os outros não esperavam que Zhao Ai realmente levasse tudo isso em consideração. Eles sabiam por suas palavras que isso não era um plano de um impulso momentâneo, porque o plano que ele tinha acabado de propor era muito detalhado. Pode-se dizer que as escolas de magia marcial no continente não eram tão detalhadas quanto a que Zhao Ai tinha sugerido, e começando dos 4 anos de idade. Deve-se saber que as escolas no continente geralmente começam dos 6 aos 7 anos de idade, durante o qual apenas o treinamento e palavras básicas foram ensinados e nada mais. Eles nunca imaginaram que Zhao Ai simplesmente tinha trazido a educação da Terra depois de lhe dar uma plástica. No entanto, eles tiveram que admitir que o plano de escolaridade de Zhao Ai era muito melhor do que das outras escolas do continente. Se eles conseguissem executá-la, essa seria definitivamente uma escola única no continente, o que a tornaria uma novidade histórica. Como as pessoas do continente valorizavam a força marcial, as escolas de magia marcial normalmente ensinavam técnicas marciais e feitiços mágicos como seus principais planos de estudo. Entretanto, a escola que Zhao Ai havia proposto era diferente, já que era principalmente o ensino de escrita e matemática. Do começo ao fim, a importância foi colocada sobre aqueles que, para Gren e os outros, era algo de que nunca tinham ouvido falar antes. Laura franziu a testa. Se fizermos como você disse, irmão Ai, o custo que precisaremos colocar nisso será pesado. Por exemplo, crianças de 4 a 7 anos de idade são muito difíceis de cuidar, com uma quantidade de aulas diferentes e essas outras coisas precisarão de responsáveis para comida e de babás. Todas elas precisam de pessoas. Quem nós colocaremos no comando deles? Todos os membros desse jardim de infância precisam comer e os professores precisam obter o salário. Nós mesmos iremos ter que pagá-los. O investimento será um poço sem fundo, e há muitas coisas que precisam de atribuição financeira quando se trata de desenvolver as terras negras. Eu temo que isso não dará certo. Gren e os outros assentiram. Eles entenderam o que Laura queria dizer. De fato, se eles criassem um programa escolar como o que Zhao Ai tinha sugerido, a quantia de investimento seria muito grande. Eles podem não ser capazes de sentir isso agora enquanto eles eram pouco em números, mas se houvesse muita gente, o gasto seria uma soma astronômica.
Zhao Ai assentiu. É claro que eu entendo sobre isso, e é por isso que as aulas irão receber taxas. Mas não podemos aceitar muito. Os pais dos alunos pagam uma parte, enquanto nós pagaremos outra. Dessa forma, a escola pode ser construída. Meu plano não é baseado no feudo, mas na perspectiva de um país. As escolas precisam ser administradas por um país diretamente, em vez de deixá-las para outra pessoa. Além disso, somos poucos em número e quase não temos comércio, mas uma vez que haja muita gente, com certeza terá comerciantes, então nós teremos impostos. Para o que são os impostos? Apenas para as tropas. Eu acho que não há necessidade. Nós podemos implementar o gerenciamento do estilo militar na escola. Dessa forma, quando houver qualquer tipo de batalha, nós não precisaremos nos preocupar com a falta de soldados. Pelo bem da perspectiva da família Buda em se tornar uma dinastia de longa duração, eu acho que teremos que encarar os impostos racionalmente. Os impostos que nós recebemos devem ser usados nos lugares certos, de acordo com estas palavras, do povo, para o povo. Laura e os outros ficaram atordoados. Foi a primeira vez que eles ouviram falar do ideal de Zhao Ai, que era diferente de todos os outros impérios do continente quando se tratava da visão sobre impostos. Atualmente no continente, os governantes mais altos eram as famílias reais, seguidas pelos nobres. Embora uma parte dos impostos que eles recebiam fosse usado em construções necessárias e nos gastos militares, um pouco era colocado em outros aspectos. Até mesmo as escolas do continente exigiam taxas de ensino. O que Zhao Ai havia proposto era algo que eles nunca ouviram falar antes. Todos ficaram em silêncio por um momento antes de Kun bater na própria coxa e dizer: ótimo. Muito bem colocado, pequeno Ai. Suas palavras são muito apropriadas. Pelo bem do grande futuro da família Buda, é isso que devemos fazer. Caso contrário, qual é o uso de perder toda a nossa casa por uma questão de acumular dinheiro? Eu apoio o pequeno Ai. Gren não era alguém ignorante. Ele foi simplesmente surpreendido por um tempo devido ao choque de tudo isso. Ele nunca havia pensado que Zhao Ai planejaria tão longe. Graças a Kun, ele voltou aos seus sentidos e falou com um rosto cheio de emoção. Certo. Muito certo. Eu apoio o jovem mestre. Depois das palavras daqueles dois, o assunto inteiro foi basicamente resolvido. Tudo o que restou foi encontrar um local e professores. Merine disse: encontrar um lugar não é difícil, mas para as crianças, nós teremos que encontrar um lugar mais tranquilo e espaçoso, para que elas possam aprender artes marciais. Eles também podem brincar sob a supervisão de adultos. Eu escolho a parte de trás do castelo. Atrás do castelo tinha um local originalmente destinado a ser um local de armazenamento, quartos de empregados e estábulos. Não havia ninguém lá, mas as casas estavam intactas. Apenas alguma limpeza, e elas poderiam ser usadas para a escola. Elas estavam distantes das partes externas, e longe das fábricas de moagem e de óleo. Essa quietude era exatamente a condição ideal para uma escola. Agora, a pessoa que tinha mais conhecimento sobre o castelo era Merine, então quando ela apresentou seu ponto, ninguém se opôs a ela. Zhao Ai assentiu: então vamos pegar a parte de trás do castelo e ter a vovó Merine no comando. Próximo assunto é a seleção de professores. Nós podemos fazer com que Sérgio faça o papel de professor de artes marciais, mas devido à maioria das crianças ser esboço raivoso do chifre grande, nós teremos que deixar um dos membros da tribo se tornar um professor. Aliás, eu vou deixar isso com você. Encontre um guerreiro da sua tribo para ensinar as crianças, mas lembre-se de encontrar alguém inteligente. Nós estamos ensinando crianças aqui. Se ele não conseguir nem falar e nem sabe como ensinar, as crianças serão educadas erroneamente. Zhao Ai sabia que as artes marciais dos homens fera e dos humanos eram muito diferentes. Evidentemente, os humanos não podiam ensinar técnicas relacionadas à fusão da alma para as crianças homens fera. Assim, Zhao Ai queria selecionar um professor da tribo. Alais e Leia de repente se ajoelharam na frente de Zhao Ai, com o primeiro proclamando em voz alta: ó grande mago, seu coração é tão largo quanto a própria pradaria, e seu poder é tão onipotente quanto o Deus besta. Seu conhecimento é ainda maior do que dos profetas e você é tão gentil quanto o rio mãe. Por favor, fique à vontade, pois nós certamente lhe daremos com o que você pediu de nós. Depois dessas palavras, os dois se curvaram para Zhao Ai 3 vezes.
Zhao Ai não esperava que eles agissem dessa maneira. Ele acenou com a mão antes que Bloqueade e Roqueai levantassem os dois. Zhao Ai olhou para os dois e disse: lembre-se disso, enquanto vocês dois forem meus escravos, saibam que eu sou diferente dos outros humanos. Aqui, vocês e os humanos são iguais, mas vocês nunca devem me trair. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer vocês se transformarem numa parte do meu exército de mortos-vivos. Alai se curvou e disse: mestre benevolente, por favor, relaxe. Uma vez que um homem-fera reconhece um lorde, eles não mudarão pelo resto de sua vida. Zhao Ai assentiu. Além disso, não esqueça que a tribo já não existe mais. Diga ao seu povo para se acostumarem com a vida por aqui o mais rápido possível. Se você precisar de alguma ajuda, apenas encontre qualquer pessoa que você vê nesta reunião. Isso me lembra, você ainda tem a bandeira da amizade de sua tribo. Alaes assentiu, nós ainda a temos. Mestre, você precisa dela? Zhao Ai assentiu, depois de um tempo, traga ela para mim. Eu preciso de bandeiras da amizade para fazer negócios na pradaria. Isso era algo que Zhao Ai havia pensado em aumentar de repente. A bandeira da amizade da tribo do porco de barriga grande que Spear tinha dado para ele havia atraído muitos sentimentos positivos de vários homens-fera, o que tornou clara a importância de tais bandeiras para Zhao Ai. Agora que o próprio Alaes era dele, usar sua bandeira da amizade era ainda menos problemático. Alaes imediatamente assentiu: relaxe, meu mestre. Eu vou trazer imediatamente para você depois que eu retornar. Zhao Ai assentiu: tudo bem, sente-se. Lembre-se de me chamar de jovem mestre. Eu já não te disse isso. Alaes e Alia assentiram com um som antes de se sentarem. Zhao Ai se virou para Gren e os outros e disse: Sérgio é o professor de artes marciais, e haverá outro pelos bois raivosos do chifre grande, o que deve ser o suficiente por enquanto. Se Sérgio tiver assuntos a tratar, Bloqueade e Roqueade cuidarão disso. Porém, os dois são principalmente instrutores marciais. Quando se trata do professor de magia, eu escolho Buffy. Mesmo que ele tenha se tornado uma criatura morta-viva e seu nível tenha diminuído muito, ele deve ser capaz de orientar. Afinal, ele já foi um mago do 9º nível. Merine e os outros não queriam deixar uma criatura morta-viva ensinar as crianças, mas não havia outro jeito. Eles não tinham candidatos adequados no momento. No entanto, ter Buffy como professor não seria um grande negócio. Homens-fera não podiam aprender magias, então Buffy só tinha que ensinar as crianças a reagir a ataques mágicos. Uma vez que Zhao Ai viu que ninguém tinha nada a dizer, ele continuou: fazer refeições não será um problema. Selecione 2 mulheres da tribo do boi raivoso do chifre grande e outras 2 mulheres entre os escravos. Ensinar as crianças sobre leitura e escrita será mais difícil. Oh, certo. Nós podemos deixar a Elodia tentar colocar sua mão nisso. Ele pode ensiná-los sobre as palavras e matemática, o que deveria ser possível. O que você acha, vovó Merine? Merine sentiu que esse era o único caminho. Eles não tinham muitas pessoas à sua disposição agora. Merine poderia fazer isso, mas ela não tinha tempo para isso. Eles só podiam fazer o que Zhao Ai sugeriu. Uma vez que ele confirmou que não havia objeções, Zhao Ai falou com Gren e Kun: vovô Gren, vovô Kun, deixarei esses assuntos para vocês dois. Nós estamos voltando para a pradaria. Me contate se vocês precisarem de alguma coisa. Alaes, me traga a bandeira da amizade. Alaes e Alia assentiram com um som e saíram. Então Zhao Ai falou para Merine: os homens-fera comem principalmente carne. Por enquanto, eles não irão se acostumar com os nossos hábitos alimentares. Seu estilo de vida terá que ser mudado um pouco também. Vovó, fique de olho nisso. Merine assentiu. Neste momento, Kair lhe disse que a águia de sangue havia retornado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.